that the heart is formed, Então, se o lar é o lugar onde o coração é formado, what is it that the heart needs? então o que é que o coração precisa? There are two things that the heart needs. Existem duas coisas que o coração precisa. Because this auditorium is divided into 3 sections, Pelo fato desse auditório ter 3 sessões aqui, I'm going to divide you right down the middle eu vou dividi-los então aqui no meio, aqui, ó, into 2 parts. em 2 partes. And I'm going to tell you the 2 essential needs E eu vou dizer a vocês as 2 necessidades of the human principais heart. do coração humano. Okay? Ok? The first need of the human heart is love. A primeira necessidade do coração humano é amor. And I want this side of the auditorium Eu to go- be amor. Eu quero que esse lado esquerdo, no nosso esquerdo do auditório, seja o amor. So will you please say amor with me? Então fala comigo, amor. And then the second thing that the human heart needs is peace. E a segunda coisa que o coração humano precisa é paz. So I want this side to be peace. Então esse lado aqui vai ser a paz. Say peace with me. Fale comigo, paz. So the human heart needs Então o coração humano precisa E, e E, and the place where the human heart is secure with amor e paz o lugar que o coração humano é seguro com amor e paz is the home. é o lar. If your home is filled with strife and confusion, Se o seu lar é cheio de conflito e confusão, with anger and argumentation, com raiva e com muitas discórdias, with tension and frustration, com tensão e frustração, the human heart will lose o coração humano vai perder a sua. So how do we create peace in the home? Então como é que nós criamos paz no lar? If you live in a home filled with those things that I identified, Se você mora num lar que é cheio daquelas coisas negativas and que eu there is falei, no peace in that home, e não houver paz naquele lar, the human heart becomes hard. o coração humano ele se endurece. The reason it becomes hard A razão pela qual ele se endurece is because it needs peace. é porque ele precisa de paz. So if a child hears a mother and father argue and fight, Então se uma criança vê o pai e a mãe brigando, discutindo, if you storm out the door and leave in anger, se você então bater a porta e sair com raiva, it causes the heart to become afraid. então aquilo gera um medo no coração. The emotional feelings of that fear Então os sentimentos emocionais daquele medo and the horrible feelings that it creates e as emoções horríveis que são geradas daquilo causes us to get hard. faz com que nós nos Now, tornemos duros. If a home is filled with rejection and criticism, Agora, se um lar é cheio de crítica e rejeição, so if you are critical to your husband, se você é crítica ao seu if esposo, you tear him down, se você então coloca ele para baixo, if he can do nothing right in your eyes, se ele não consegue fazer nada certo pelos seus olhos, and if you are critical to your children, e se você é crítica sobre os seus filhos, no matter what they do, it's never enough. não importa o que eles façam, nunca é suficiente. You are always correcting them and just telling them that they're not, no good. Se você está sempre criticando ele, dizendo a eles que eles não são bons o suficiente, The heart feels o rejected. coração então sente rejeitado. And so the heart becomes hard. Então o coração se torna duro. Edward Gibbons, Edward one of Gibbons, the greatest historians of all time, dos grandes historiadores de todos os he tempos, quoted 5 basic reasons why great civilizations wither and die. ele então disse que as 5 razões maiores para grandes civilizações murcharem e fracassarem. You have a great nation. Você então tem um grande país, uma grande America is a nação. great nation. Os Estados Unidos da América são uma grande nação. Greece used to be a great A nation. Grécia era uma grande nação. The Romans had a great empire, Os romanos tiveram um grande but the império, Roman Empire did not survive. mas o Império Romano não The sobreviveu. Greek Empire did not survive. O Império Grego não sobreviveu. We don't call American government an empire, Nós não chamamos o governo americano de um but império, our influence in the world will not survive. mas a nossa influência mundial não vai sobreviver. Brazil will continue to be filled with
corruption, O Brasil irá continuar a ser cheio de corrupção, unless one thing happens. a não ser que uma coisa aconteça. It is the restoration É a of the restauração dignity and the sanctity of the home, da dignidade e da santidade do which lar. is the basis for human Que society. é a base da sociedade humana. Edward Gibbons listed 5 reasons great civilizations wither and die. Edward Gibbons, ele fez uma lista de 5 razões maiores para grandes civilizações murcharem And e he says it fracassarem. this way. E ele diz dessa forma: Number 1, número 1, the undermining o desvalorizar of the dignity and the sanctity of the home, da dignidade e da santidade do lar, which is the basis for human society. que é a base da sociedade humana. So if the undermining of the home Então, o desvalor, a desvalorização can corrupt and destroy a society, pode corromper e destruir uma then sociedade. we as believers Então, nós como crentes must believe that God will restore the dignity and the sanctity of the home precisamos crer que Deus vai restaurar a dignidade e a santidade do lar, in the way you and I think na forma que eu e você pensamos about the home. acerca do lar. You may ask yourself the question, Talvez você se pergunte a pergunta: as a Christian woman, como uma mulher cristã, why is my home por que que o meu lar, filled with chaos, strife, and confusion? cheio de caos, de discussões e confusão, Why is my home not filled with peace? por que que o meu lar não é cheio de paz? And why is it no matter how hard I try, E por que que aqui, não importa o que eu I try to faço, be loving? eu tento ser amável. Some days Um dia, alguns dias, I could just choke everybody's neck. eu posso então enforcar todo mundo. I'm sorry, in America, Desculpa, mas nos Estados Unidos, we use that as an example. a gente usa isso como um exemplo. Not on purpose that you Não would de choke propósito someone. que você vai But you enforcar know alguém. how I feel. Mas você sabe como que eu me sinto? Some days Alguns we're dias, frustrated and angry. nós somos frustradas e cheias de raiva. Am I right? Eu estou certo ou não estou? Some days we say things Alguns dias nós dizemos that we coisas should not have said. que nós não deveríamos ter It dito. took away the love Aquilo então tirou o amor and it took away the e peace. tirou também a paz. I do not believe you are rebellious. Eu não creio que vocês são rebeldes. I don't believe you're ungodly. Eu não creio que vocês não são mulheres que não são de Deus. I think for most of us, Eu creio que a maioria de nós it's like we're living in a restaurant that turns. é como se nós vivêssemos num restaurante giratório. I don't know if you've ever been in one of these. Eu não sei se você já pôde ir a um desses. They're built in very high towers. Eles então estão no topo de altas torres. Often they are built in cities where the Olympics are. E eles geralmente são construídos aonde as Olimpíadas são Maybe sediadas. Brazil will make one in Rio. Talvez o Brasil vai ter um no Rio de Janeiro. But when you're seated in this restaurant, Mas quando você está sentada nesse there are restaurante, usually windows of a beautiful view all eles around you. geralmente têm uma visão panorâmica através de janelas And ao the redor de você. restaurant moves so slowly you cannot tell you're moving. E o restaurante ele se move tão vagarosamente que você não se dá conta Until do you seu look out movimento. the window, Até que você olhe para a janela, when you first were seated to start your meal, quando você estava sentada no começo, perhaps you were looking at the ocean. talvez você estava vendo o mar. And by the time the dessert is E served, na hora que a sobremesa foi you servida, look out the window você olhou para and it's mountains. a janela e então as montanhas Because estão the lá. scenery changed. Porque o cenário mudou. That's what happens in your life and my life. É isso que acontece na sua vida e na We minha get vida. so busy, Às vezes nós estamos tão so ocupadas, consumed, tão consumidas, our habits will become bad. os nossos hábitos então se tornam ruins. We don't even notice it. E a gente não se dá conta deles. In other words, you could start treating your husband as if he's a child. Em outras palavras, você pode começar a tratar o seu esposo como se ele fosse uma The criança. Bible says that we are to serve, honor, and respect our husbands, A Bíblia diz que nós então devemos honrar, servir e respeitar os nossos esposos. and we are to train our children. E que devemos treinar os nossos filhos. But slowly we can flip that, Mas vagarosamente a gente pode sair desse and we eixo start trying to train our e husbands. começar a treinar então
então os nossos We maridos. tell him, you need to do this, A gente começa a dizer, você precisa and fazer you isso, need to do that, e você precisa fazer and I aquilo. wish you would stop doing this, E eu adoraria se você parasse de fazer and isso. we're serving our E children. nós estamos servindo What os can I nossos do for filhos. you, honey? O que eu posso fazer por você, Here's you querida? some fruit. Aqui, ó, um pouco de Here's you some fruta, ice cream. um pouco de But have sorvete. you ever come up to your husband Mas você então já foi ao seu and say, esposo what can I do for you, e honey? disse a ele, o que eu posso fazer por Would you você, like me querido? to get you some fruit? Você gostaria de ter um pouco Or de some ice fruta, cream? um pouco de sorvete? No, we're trying to be his mother. Não, a gente se torna a mãe We're dele. trying to be his teacher. Nós então nos tornamos o professor deles, a Because professora. we slowly move Porque vagarosamente nós mudamos a from being his posição lover. de ser então a cônjuge, a mulher que ama. So if we are going to restore the dignity and the sanctity of the home, Então, se nós vamos restaurar a santidade e a dignidade do lar, let's identify the word dignity. vamos então identificar a palavra dignidade. Dignity means value. Dignidade quer dizer The valor. home has value to the human heart. O lar tem valor para o coração humano. If you are in a home Se você está em um lar and your home does not have love e o seu lar não tem amor or peace, your heart becomes hard. ou paz, o seu coração se torna endurecido. When it becomes hard, you lose your sensitivity. Quando ele então se torna endurecido, você perde a sensibilidade do coração. Now, the heart of man O coração do homem is what Jesus called soil. é o que Jesus chama de solo. And you will remember the parable of the sower and the soils and the E seed. você pode então se recordar da parábola sobre as sementes e os campos. The seed is the word of God. A semente é a palavra de Deus. And Jesus said when the word of God E Jesus disse, quando a palavra de is Deus sown into hard soil, é semeada no solo endurecido, that person immediately receives the truth with joy. aquela pessoa, num primeiro momento, recebe aquela semente com alegria. It's just like at this conference. É como se fosse nessa conferência. Your leader is preaching you wonderful sermons. A sua líder está pregando excelentes sermões. We are bringing you dependable truths. Estamos trazendo a vocês verdades sólidas. And you will receive them with excitement. E você recebe todas elas com muita But if your animação. heart is hard, Mas se o seu coração está when you endurecido, go home, quando você volta para o seu Jesus lar, said, and the hot sun comes out or the storm comes, Jesus disse que quando o sol vier, o sol quente ou a tempestade, the growth that the seed of the word of God began in you aquele crescimento da palavra de Deus que começou em você, will be blown away. ele vai ser então jogado, ele And vai you'll- ser assoprado para longe. You'll go right back to your old ways. E você se retorna ao seu hábito antigo. And that's why there's no change. E aí é por isso que não há mudança. Because the heart is hard. Porque o coração está endurecido. So in order for there to be growth, Então, para que haja the crescimento, heart must be cultivated. o coração precisa ser cultivado. And it is cultivated with the power of love. E é cultivado com o poder do amor. There is nothing more powerful than love to the Não. human heart. Não há nada mais poderoso do que o amor para um coração That's why humano. God's love is so powerful, it can transform a sinful nature. É por isso que o poder de Deus é tão poderoso e que pode transformar a natureza When you understand pecaminosa. who He is Quando você entende quem Ele é and how much He loves you, e o tanto que Ele te ama, no matter how much rejection you have experienced, não importa o quanto de rejeição você God's experimentou, love o amor de will Deus begin healing vai começar então a curar your broken heart. o seu coração It quebrado. is the very same way É dessa forma with human beings. com seres humanos. The power of your love. O poder do seu amor. Let's say, how many of you are married? Vamos Let me perguntar see. aqui, quantas aqui são casadas? Levante you a have mão. a husband living in your home. Let Você me tem see. um A esposo good morando portion no of seu us. lar, uma grande porção de nós. What's important for us to understand O que é importante para nós entendermos is he probably has a broken heart. é que ele provavelmente também tem um coração que foi ferido In many areas of his life, em muitas áreas da sua he vida. has had
men tell him, "You are not worth anything." Ele teve então homens dizendo a ele, você não tem o menor valor. He has had women compete with him, Ele teve mulheres que competiram com ele, speak down to him, que colocaram ele para baixo and not believe in him. e não acreditaram nele. If you look at Titus chapter 2, Se você então ver em Tito capítulo 2, it says older women diz que as mulheres mais are velhas to teach younger women devem então ensinar as mulheres mais novas these principles. os princípios. And it says these E principles diz, esses are princípios good for sound doctrine. são bons para a doutrina sã. Now my name is Titus. Agora, o meu nome é And Tito I am older. e eu sou mais velha. And so that's why I'm teaching you. Então é por isso que eu tô te ensinando hoje. Yeah. É. And the first thing E a in this primeira list, coisa nessa lista, it says, I am to teach you to love your husband. o primeiro item dessa lista é que eu devo ensinar a vocês a amarem os seus esposos. Well, Debbie, I wouldn't have married him if I didn't love him. Você pode até perguntar, eu não teria casado com ele se eu não amasse ele. But you know what? God has a plumb line. Mas você quer saber? Deus tem um prumo. Do you know what a plumb line is? Você sabe o que é um prumo? It's what a contractor uses É o que então um mestre de obras to usa be sure that a straight line is created. para ter certeza que uma linha reta foi Because you formada. cannot trust your eye, Porque você não pode confiar no seu olho, but if you put a weight at the bottom of a string, mas se você colocar um peso no final de uma corda, gravity pulls the string. a gravidade puxa aquela And corda. that string is absolutely straight. E aquela corda, ela está absolutamente reta. That is the way the Word of God is. É dessa forma que a palavra de Deus You é. can trust the Word of God. Você pode confiar na You palavra de cannot Deus. trust your emotions. Você não pode confiar nas suas You emoções. cannot trust His emotions. Você não pode confiar nas emoções dele. You cannot go by feelings. Você não pode então ir pelos seus You sentimentos. have to trust what God's Word says. Você precisa então acreditar e confiar no que a palavra de Deus And it diz. says that I'm to teach E you diz que eu devo ensinar a vocês to love your husband. a amarem os seus esposos. Now, this has nothing to do with him. Agora, isso não tem nada a ver com ele. It doesn't matter how he acts. Não importa como ele age, It doesn't matter how he behaves. não importa como ele se comporta. I am a woman of love. Eu sou uma mulher de amor. Ephesians 5 says that I am to respect my husband. Efésios 5 diz que eu devo respeitar o meu And a esposo. lot of times we think of respect is based on how he acts. E muitas vezes nós pensamos que o respeito é baseado da forma que ele age. We say that respect is something that's lost or earned. Nós pensamos que o respeito é algo que se ganha ou que é But conquistado. that's not true. Mas não é verdade. The word tells me, A as a palavra woman, diz a mim como uma mulher that I am to become a woman who respects. que eu devo ser uma mulher que respeita. So that is a powerful position Então essa é uma posição that poderosa I choose to live my life in. que eu decido viver a minha vida. You may want to act like a crazy man. Talvez você possa agir como uma pessoa, um homem doido. You may be disobedient to God's word. Você pode ser desobediente à palavra de Deus. But 1 Peter says Mas 1 Pedro diz that even a disobedient que man mesmo um homem desobediente can be won by the pure, chaste behavior of his wife. pode então ser transformado pelo comportamento puro da sua I esposa. am going to be a woman, Eu vou ser uma a mulher, godly uma woman, mulher de who Deus, lives with the fear of que God, vive com o temor de and I am Deus, going to be a woman e eu vou ser uma mulher who can love in the face of hate, que ama a face do who ódio, can be humble in the face of pride, que pode ser humilde na who can be face do gentle in the face of aggression. a face do orgulho, que pode ser gentil à And I face am da not going to agressão. bend E eu não vou então me curvar anyone else's disobedience para na desobediência de ninguém, because I walk in the fear of the porque Lord. eu ando no temor Amém? do Senhor. Amém? Now, in our understandings, Agora, no nosso entendimento, many times we just have what I call little tweaks. muitas vezes nós temos o que eu chamo de pequenos tweaks. So the Word of God has a plumb line, Porque a palavra de Deus, então, é o prumo. and a tweak means we just are off a little bit. E o tweak quer dizer que nós demos só uma entortadinha.
Yeah, and if you're off a little bit, Então, se você dá uma entortadinha e sai over do the prumo, course of time, então depois de muito you will end tempo, up here você então vai parar lá. when you should have ended up E here. você devia ter terminado aqui. So over the course of 15 years of marriage, 15? 15, Aham, 20, depois então de 15 ou 20 anos de casamento, you were passionately in love when you started, você estava com muito amor, com paixão but quando você after some começou. years go by, Mas depois de alguns anos que passaram, tweak! tweak! Everybody put your hand up, Vamos todas levantar a mão tweak! e fazer assim, tweak! I'm mad at him. Eu tô brava com ele. I don't respect Eu him, não respeito ele. and I don't think this is right. E eu não acho que isso é certo. You might even think, I'm not sure I love him anymore. Você pode até pensar que não o ama But the Word mais. of God Mas says, a palavra de Deus diz, love your husband. ame o seu So he wants to esposo. bring you back Então você precisa voltar into an understanding. ao entendimento. And so another tweak that we have, Outro tweak que acontece que nós temos, these are things that we think the Bible says, aqui são coisas que nós pensamos que a palavra de and Deus we diz. quote them all the E time. nós citamos o tempo todo. And here's another one. Aqui está outra. One of them, Uma I delas, hear this all the time, eu escuto isso o tempo that todo. the husband is the priest of the home. Que o homem, que o esposo é o sacerdote do lar. How many of you have ever heard that? Quantas aqui já ouviu essa frase? Well, I'm here to tell you it's not in the Bible. Eu estou aqui para te dizer que não está na Bíblia. Your husband is not your priest. O seu esposo não é o seu He's your sacerdote. Ele é o seu amor. You have one priest. E você tem um He is sacerdote. the high priest. Ele é o sumo And one sacerdote. priest only. E o único And his sacerdote. name is Jesus E o seu Christ. nome é Jesus Cristo. And there will be no husband E não há who can esposo match him. que possa então bater com You're ele. constantly trying to get your husband to be spiritual. Você está sempre tentando fazer com que o seu esposo seja mais espiritual. Leave him alone. Deixa ele Stop preaching sossegado. to him. Para de pregar para o seu You work esposo. on yourself. Você trabalha em si And when you mesmo. work on yourself, E você trabalha em si and you mesma. grow in love and peace, E você cresça no amor e na the paz. Word says A palavra diz that the Holy Spirit que o Espírito will Santo convict your husband. irá então trazer a convicção ao seu esposo. Amen. Amém? Another tweak that we have, Um outro tweak que nós temos, a misunderstanding, então algo que nós não entendemos a corretamente, misquote from the Word, algo citado de forma is out equivocada of da palavra. Ephesians 5. É de Efésios 5. We quote it this way. Nós então citamos dessa The forma. Bible A says palavra diz that the husband is the head of the home. que o esposo é o cabeça do lar. How many of you have ever said that? Quantas aqui já disseram isso? Is that what you believe? É o que você crê. He's the head of the house. Ele é o cabeça do lar, da That is casa. not what the Word of God says. Isso não é o que a palavra de Deus The diz. plumb line of the Word of God O says prumo da palavra de Deus the diz: husband o esposo is the head of é o cabeça da, é é da wife. esposa. Oh, it's easier to say, É mais fácil dizer: you need to be the spiritual head of this você home. precisa ser o cabeça espiritual desse lar. You need to be leading this family. Você precisa estar então liderando essa You- família. Because no, the word of Porque- God says, Não, a palavra de Deus diz: wives, esposas, you are to submit yourself and come under him. você deve submeter-se ao seu esposo e vir You're not- debaixo dele. You're not to try to get him to do Você não precisa então fazer que ele faça coisas what you're supposed to do. o que você deve Now, fazer. in Titus 2, Agora, em Tito it 2, says that I'm to teach you diz que eu devo ensinar to love your vocês children a amar os seus filhos and to be e self-controlled, para terem então domínio próprio, to be pure. para serem puras. How are you doing on the list? Como que então você está See, aí na you're- sua lista? You're still pointing your finger to your husband. Você ainda então aponta o seu dedo para o seu esposo And you're saying, if you get in your place, e você diz: se você estivesse no lugar dele, then I will love you. então, Then I will love you when you get in your place as quando head. você então, o esposo, voltar ao seu lugar, então eu vou te amar. Then I will love you. Então eu vou te amar. Then I will serve you. Então aí eu vou te servir. Then I will honor you. Então aí eu vou te But honrar. that is not what the word says. Mas não é
é isso que a palavra The de word Deus says diz. that I am to teach you A palavra de Deus diz que eu devo ensinar a that você, you, the wife, que você, como esposa, I'm reading it, eu estou lendo aqui, you look at it in verse 5, você veja no versículo 5 de capítulo 2 de that you Tito, are to be the keeper of the home. que você deve então ser ocupadas em casa. Now, I'm not sure what the word is in Portuguese, Eu não tenho certeza do que a palavra de but I'm português going é, to tell you what the word keeper mas eu quero te dizer o que a palavra in the Greek, ocupadora ou mantenedora do because lar that's no from grego the é. text that all of our Bibles come from. Mas é por isso que o texto de todas as nossas Bíblias vem That do grego. word keeper is okurios A palavra em a dona de casa é eukurios, in the Greek. no grego. Say a Greek word with me. Vamos falar uma palavra grega juntos? Okurios. Eukurios. And it means to guard. E quer dizer então para guardar, proteger. See, a lot of times when we talk to women about being the keeper of the home, Muitas vezes quando nós falamos às mulheres acerca de serem as donas de casa, you think, você this is the tweak, acha, aqui está o tweak, ó. you think it means the house cleaner, Você talvez possa pensar que seja a limpadora de the casa, homemaker. a mulher que então mantém o lar. But that is not what okurios means. Mas não é isso que eukurios quer dizer. Okurios means to guard. Eukurios quer dizer proteger. God has given domestic dominion Deus deu domínio doméstico to the woman para a mulher over the atmosphere sobre a of atmosfera the home. do lar. You're trying to get your husband to change, Você quer então mudar o seu esposo, hoping that will change the atmosphere. esperando que aquilo faça com que a atmosfera But mude. God says, leave him alone Mas a palavra de Deus diz, deixa ele para and lá let me work on e you. deixa eu trabalhar em Because você, it is you that I have anointed porque é você quem eu ungi within the house dentro do lar to begin shaping the human heart. para começar então a formar o coração The humano, hearts of your o children coração dos seus filhos and the heart of your husband. e o coração do seu esposo. And you do that by being the E guard. você faz isso ao ser a Now protetora, the keeper or the a guard of the guardiã. home Agora, a protetora ou a guardiã de um lar has the same responsibility tem as mesmas as the responsabilidades guard of the gates or the walls of the cities in the Old Testament. que os guardas tinham nas portas e nos portões das cidades no Antigo Testamento. The mayor of the city or the leader O prefeito ou líder da cidade gave authority to the guard. deu autoridade ao guarda. And the guard's job was to stand at the gate E a responsabilidade do guarda é ficar de pé ali no portão and to look beyond the walls of the city. e olhar além dos portões da cidade. And the very thing they were watching for E a coisa que eles estão ali olhando e is observando any encroachment of the enemy. é ver se há alguma aproximação ou plano do inimigo. So they would look beyond Então eles olham and além they would begin sensing and e feeling. eles começam a sentir e ver. You know, the atmosphere changes when the enemy's presence gets close. A atmosfera muda quando a presença do inimigo And it's vem the para guard's perto. responsibility E é a responsabilidade do to guarda protect that city proteger and aquela to say, cidade no, 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 no. e dizer não, That spirit, esse espírito, that attitude, essa that atitude, kind of language esse tipo de is linguajar not coming into my house. não está entrando nessa I'm casa. not bringing it in, Eu não estou trazendo and isso para I'm not dentro allowing it in e eu either. não estou permitindo que entre também não. Let me give you an example. Vou te dar um exemplo. In a family that's very close to me, Uma família que é muito próxima the de boys mim. were young teenagers. Os filhos, eles eram adolescentes, They were a jovens. church-going family. A família ia à igreja, They were a Bible-reading family. eles liam a Bíblia como But they família, did not have family prayer and devotions in mas their eles home. não tinham o culto doméstico e But they were good em people. casa. Mas eles são pessoas boas. The boys loved rock music. Os filhos amavam música de rock. And they wanted to get the big posters of the demonic rock musicians. E eles queriam então colocar os grandes posters daqueles músicos And they de wanted to rock. put them up in their home, in their bedroom. E queriam colocar eles nos quartos. Now the guard at the gate of the city Agora, o guarda no portão da cidade can recognize the enemy, pode reconhecer o inimigo. even if it's through a picture on a poster. Mesmo que for através de uma
foto num And pôster. God has given us as mothers E Deus nos deu como mães and as keepers of the home e como guardiãs do lar to say that will not come into this house. para dizer, isso não vai entrar nessa casa. Now, in this family, Agora, nessa família, the father said no. o pai disse, não. But behind the father's back, Mas atrás das costas do pai, the guard, a guardiã, the wife, a esposa, the mother, a mãe, she moved out of her place. ela saiu do lugar dela And to her son, she said, "Oh, honey, I'm so e sorry. para o filho dela ela disse, querido, me desculpa. I'm sorry your daddy said no. Me desculpa que o seu pai disse não. I would have said yes. Eu diria sim. It's just a picture. É só uma foto. So I'll tell you what to do. Então eu te digo o que fazer. Open your closet door. Abre então o seu armário, a porta do Put it armário. on the inside. Põe na parte de dentro do seu Daddy will armário. never see it. E aí o papai nunca vai He ver. won't know it's Ele não there. vai saber que está lá. When you're in your bedroom, Quando você estiver no seu quarto, open your closet door abre então a porta do seu armário. and enjoy the poster E então aproveite e of veja the aquele musicians pôster that you like. dos músicos que você gosta. Do you see what happened? Você vê o que aconteceu aqui? She moved out of being the guard. Ela saiu da posição de guardiã, She undermined Ela her husband. desvalorizou o esposo She did dela. not honor and respect his headship in the home. Ela não respeitou e honrou o And cabeça. both sons no ended lar. up on drugs. E os dois filhos And their entraram nas lives drogas. in an absolute mess. E aí Absolute mess. Their lives. a vida deles então ficou horrível. Why? Por quê? Because the mother Porque a mãe had the power tem o poder to undermine de desvalorizar the father o pai in the home. no lar. That's a problem. Esse é um problema. She moved out of her place Ela saiu do lugar to dela guard the home para guardar o lar from the enemy's entrance. da entrada do inimigo Let no me lar. talk to you about your heart. Posso falar com você sobre o seu This coração? list says that I'm to teach you to be self-controlled. Essa lista mostra que você deve ser moderada e Now, ter domínio próprio. self-control is a fruit of the Spirit. Agora, o domínio próprio é um fruto do Espírito. When you are filled with the Holy Spirit, Quando você é cheio do Espírito Santo, the power of the Holy o Spirit poder do Espírito Santo causes you to be able faz com que você to bring your nature under control. possa trazer a sua natureza, você possa trazer a So sua as natureza long as your nature is in control, sob controle. Agora, enquanto a sua natureza está no controle, the Holy Spirit is not in o control. Espírito Santo não está no And I controle. am to teach you E eu devo, então, that you are ensiná-los. to apply Você deve in aplicar your own life na sua própria vida control in every area. o controle em todas as When you are áreas. out of control as a woman, Quando você está sem o out of controle como control with your mulher, tongue, com a sua out língua, of control with your attitude, com a sua atitude, with your behavior, com o seu comportamento, you open the door to the enemy. você abre a porta para o And the inimigo. enemy will come into the environment E o inimigo entra no of ambiente your home do and seu your lar family. e da sua família. Now, the home is also a sanctity. It's a sanctuary. Agora, o lar também é um santuário. The home is where the human heart is formed. O lar é onde o coração humano é formado. At the table in the home is where the bread of the presence rests. E na mesa do lar é onde está o pão da God presença. has assigned the husband to be the head of the wife. Deus então deu o papel ao esposo para ser o cabeça He da has esposa. given authority to both the husband and the wife over the children. Ele deu autoridade para o homem e para a mulher sobre os In filhos. Genesis, God told Adam and Eve, Em Gênesis, Deus falou a Adão e Eva: I want you to be fruitful, multiply, and rule. eu quero que vocês sejam frutíferos, multipliquem-se e governem. So you have complete authority over your children, Então você tem a autoridade completa sobre os seus but you filhos. have complete authority over Satan or the enemy, E você tem autoridade completa sobre Satanás. but you have no authority over your Mas husband. você não tem autoridade sobre o The seu husband is esposo. under the authority of God, O esposo está sob a autoridade de Deus. under Christ, the word Ah, says. perdão, a palavra diz sob Cristo. Christ is under the authority of God, Cristo está sob a autoridade de and Deus. the wife is under the authority of her husband. E a esposa está sob a autoridade
autoridade do seu esposo. But here's the problem. Mas aqui está o problema. We want to be in authority over him too. Nós queremos ter autoridade sobre God ele says, também. no. E Deus diz, You não, take não. authority over the demonic spirits that want to come into this marriage. Você então tome autoridade sobre os You espíritos take demoníacos authority que vêm over the sobre esse demonic casamento. spirits that want the hearts of your children. Você toma controle e autoridade sobre os demônios que You querem take- dominar os seus filhos. You take authority over your own life, Você toma autoridade sobre a sua própria vida and you let me take authority over him. e você deixe que eu tomo autoridade If sobre you ele. do that, ladies, Se vocês fizerem isso, mulheres, everything tudo will line up. vai então se alinhar. Go like this. Faça assim comigo, ó. Say everything Tudo, diga comigo, tudo will line up. vai se alinhar. Amen. Amém? See, the Holy Spirit Você vai ver então o Espírito Santo wants to pour the supernatural into your family. quer derramar o sobrenatural sobre a sua família. And when you are lined up E quando você está under alinhada the headship of your husband, sob o cabeça do seu, and que é o the seu two of esposo, you in unity, e vocês dois em unidade, allow the power of the Word of God to live through you, permitem que o poder da palavra de Deus all of the viva através de benefits você. go to the character and nature of your children. Todos os benefícios vão ao caráter e à natureza dos seus filhos. If you are out of alignment, Agora, se você está fora do the Holy alinhamento, Spirit wants to pour in you, o Espírito Santo quer descer but where sobre you você e derramar refuse- sobre você. Mas se você se recusa where you refuse to submit, e você se recusa a se submeter, the Holy Spirit's power o poder do Espírito Santo diffuses. se difusa And then what comes out e o que sai has no power. não tem poder. So you're out of control. Então você não tem o controle, você You're está not in fora de control. controle, você não está The no fruit controle. of the Holy Spirit living in you O fruto do Espírito Santo vivendo em você is not flowing out of you não está fluindo de você because we have not porque nós surrendered. não nos rendemos. Submission is not a dirty word. A submissão, a palavra submissão não é uma palavra It is a suja. place of honor and respect. É um lugar de honra e It is a respeito. place of liberation. É um lugar de liberação. And I want to set you free E today. eu quero então que vocês sejam libertas You hoje. cannot and must not Você não pode e não deve try to control your husband. tentar controlar o seu You esposo. cannot manipulate him. Você não pode manipulá-lo. You cannot pull the spiritual card on him. Você não pode então pegar aquela carta espiritual Well, e I go pôr to em cima Bible dele. study and you don't. Ó, eu faço então os estudos bíblicos e It você não doesn't faz. even work to quote scripture to him. E não funciona você citar versículos para ele também não. But if you honor him Mas se você honrá-lo and you love e him você amá-lo and you love the children, e você amar os filhos, the Word of God says a palavra de Deus diz, he's going to be okay. ele então vai estar bem. Because the Holy Spirit, Porque o Espírito his Santo, head, who is Jesus o Christ, cabeça dele, que é Jesus under the Cristo, authority of God, sob a autoridade de Deus, will work on him. vai trabalhar See, nele. the enemy wants to weaken your family O inimigo quer então enfraquecer a sua família, by moving you out of position. fazendo com que você saia da sua posição. Because it's the wife Porque é a esposa that God has que anointed Deus ungiu to be the keeper. para ser então a guardiã, a dona da We're casa. trying to keep the wrong thing. Nós estamos tentando guardar a coisa errada. So we're Proteger. focusing all of our attention Nós estamos focando toda a nossa atenção on controlling our husband em controlar os nossos esposos, instead of being in control ao invés de estar no of the controle assignment that God has given us. da tarefa e do papel que Deus I'm nos going to deu. ask you today, wives, Eu vou perguntar a vocês, esposas, let your hearts come home. então permita que o seu coração volte ao God lar. trusted us with a lot. Deus nos confiou com muito. He created us in a way Ele nos criou de uma forma that can handle a lot emotionally. que pode então lidar com muitas emoções. See, Adam was emotionally lonely. Adão estava emocionalmente só. He could find no companionship in the animals. Ele não tinha companhia com os animais. And God took us out of his E side Deus nos tirou do lado and dele formed a whole different creation. e formou uma outra He criatura. increased your capacity emotionally Ele aumentou a sua capacidade emocional in order to feed and fulfill the emotional need of Adam. para que então a necessidade emocional de Adão possa ser Not suprida. the physical need, Não a necessidade física,
física. the emotional need Não, a necessidade to create emocional. safety and security Para criar segurança e for men proteção para o homem and for children. e para os filhos. When we do that, Quando nós fazemos the isso, power of the Holy Spirit o poder do Espírito will work Santo on our behalf vai trabalhar por parte de and will nós restore our home and our marriage. e irá restaurar os nossos How lares many e of os you want to casamentos. take your place? Quantas de vocês querem então tomar a Amém? sua posição e o seu lugar? Amém? Amen. Amém. To love. Para amar. Love your husband. Amar os seus You're not esposos. his teacher. Você não é You a are his professora lover. dele. Você é a pessoa que o ama. Honor him. Honre-o. Respect him. Respeite-o. Speak kindly to him. Fale de maneira com doçura para Build ele. him up. Então, coloque ele para Talk cima. to him about his strengths, Fala com ele sobre as forças que ele not tem, about his weaknesses. não sobre as fraquezas. If you find yourself attempting to manipulate, E se você se encontra com facilidade de manipular, do you know what manipulation is? você sabe o que é manipulação? It's when you're not direct, É quando você não é but direta. you go around the bush. Você vai ao redor da You moita. work through the children, Você então trabalha através das or crianças, through the parents, ou através dos or pais, through the pastor. ou através do pastor. The pastor says. Não, o pastor The disse. church says. Não, a igreja disse. And every way E de toda to forma, try to get him to do what you want him to para do. fazer com que ele faça o que você And when quer that que ele faça. happens, E quando isso acontece, God folds his hands Deus então fecha as and he mãos says, I'm waiting for you e ele diz: eu estou esperando que você to get out of my way, saia então, get This- back in place to be the guard, saia então da sua forma de viver e volte ao lugar de and guardiã. you start focusing on the enemy. E você comece a se focar And no I- inimigo e eu I will focus on your husband. irei focar no seu Amen. esposo. How many of you Amém? want the Holy Spirit to work in Quantas your aqui husband's life? querem que o Let Espírito me Santo see. trabalhe na vida do seu esposo? Amen. He's an awesome man. Ele então deve ser um homem incrível. But we want the Holy Spirit Mas nós queremos que o Espírito to Santo continue to pour his love out continue então derramando o seu on amor our husbands. nos nossos And as esposos. wives, we will take our place, E como esposas, nós tomaremos o nosso lugar em humildade, but with confidence. mas com confiança. Enemy, O inimigo, you will not take away the love você não vai levar o amor or the peace ou in a my home. paz do meu lar. Because God has created the human heart Porque Deus criou o coração humano to need para precisar de E. Okay, ladies, it's our responsibility mulheres, é a nossa responsabilidade to create that environment. para criar esse ambiente. And the hearts of your family members E o coração dos membros da sua família will become healthy. vão então se tornar Amém? saudáveis. I Amém? want to pray for you, Eu quero orar por vocês. and I want to ask if there's anyone in this room. It's just the women. So Eu quero então perguntar se alguma de vocês, nesse lugar só temos this mulheres. is our secret. Esse é o nosso segredo. And I'm going to ask you first E eu vou perguntar a você primeiro, that you feel like your marriage is in trouble. se você sente que o seu casamento está com And for problemas. some of you, I believe you came to this conference E para algumas de vocês, eu creio que você veio a essa conferência as your last effort, como se fosse o seu último esforço, thinking if we don't learn something here pensando que se nós não aprendermos algo lá that helps us, que nos ajude, then this marriage is over. então esse casamento ele terminou. I want you to come forward Eu quero que você venha aqui à because frente, we're going to take authority over Satan. porque nós vamos tomar And autoridade we're sobre gonna see a Satanás. restoration of E nós your vamos mind. ver a restauração que vai acontecer Amen. na sua mente. Amen. Amém? If there are any ladies Se há alguma mulher who are in a place that your heart has become hard onde o seu coração se endureceu toward your husband, em direção ao seu esposo, it's difficult for you to be sensitive to him. e é difícil que você seja You sensível a are ele. afraid that if you give love to him, Você tem medo que se você der o seu amor a that he will ele, take advantage of you, ele vai tomar vantagem de that he você, will hurt you or reject you, que ele vai te rejeitar that ou he will ele be vai unfaithful to you. ou que ele vai não ser
fiel a And so you've você. shut your heart off. Então você fecha I o want seu you to coração. stand up and Eu quero come que você forward. então venha à frente. And say, God, till the soil of my heart. E diga a Deus, I Deus, need trabalhe the no solo Holy do meu Spirit coração. rotor. Eu quero que o Espírito Santo seja Amen. aquele que mexe, que Amen. moe. Till Amém? the soil of my heart. Trabalhe no solo do meu coração. Look at me in the eye, Olhe para mim nos meus olhos. right here. I want to tell you something. Eu quero te dizer algo. Satan cannot have your marriage. Satanás não pode ter o seu I am casamento. standing in the gap. Eu estou aqui We no are lugar taking da authority brecha. over the E enemy. nós estamos tomando autoridade sobre You o are inimigo. submitting yourself in love. Você está submetendo-se Before em I amor. move forward, E antes de você ir I à want you to frente, begin praying. eu quero que você então One comece a prayer orar. only. Uma oração A só. prayer of submission. Uma oração de submissão. God, I surrender my heart to you. Deus, eu rendo meu I coração a submit to Ti. your authority. Eu me submeto à And sua I autoridade. submit to my husband. E eu me submeto ao meu I don't esposo. understand it. Eu não entendo, I am afraid of it. eu estou com medo, But it's the word of God. mas é a palavra And I de am Deus. trusting you in the name of E eu Jesus. estou confiando em Ti, em Begin nome de praying Jesus. that prayer right now. Comece a orar agora. Women out here, you can pray that E prayer too. mulheres atrás, você Because pode I have a orar feeling também. there's a lot of unsubmitted women out Eu here. sinto que muitas mulheres Who que think são you're better submissas than your estão lá fora, husbands. que sentem-se melhor que You seus think you're esposos. smarter. Você talvez You sente-se... think you're more spiritual. Você acha que você é mais inteligente, mais I want you to espiritual? pray that prayer too. Eu quero que vocês orem And let's também pray essa out oração. loud, E vamos right orar now. juntas, In alto. the name of Jesus. Em nome de Jesus. You pray. Everybody pray right Todos now. orando, todas God, orando. I submit myself to Larry again. I surrender Senhor, eu to you, submeto a minha Lord. vida ao I Larry de submit novo. Eu myself submeto to a minha my vida husband. ao I choose Senhor. to honor him. I Eu choose to escolho respect então him. amá-lo, I'm going to respeitá-lo. live in Eu vou self-control. viver então So no my domínio home próprio will be filled para with que love o and meu peace. lar I seja am cheio going to be a de paz e de carrier amor. of peace in Eu the vou name então of ser uma Jesus. pessoa que And carrega I a paz. surrender and Em I nome de submit Jesus, my eu me heart. submeto. Ladies, repent. Eu me arrependo. Repent right Arrependa-se, now for not arrependa-se being submitted. por não ser Repent submissa, for not being self-controlled. por não ter domínio Repent próprio. for being Arrependa-se por and ser moving distraída away from the guard of your home. e saindo do And lugar de allowing proteção do seu lar. confusion and strife E and permitindo chaos. que então o Allowing caos, a anger confusão, to a come dor, into a that raiva environment in que the name entre of naquele Jesus. ambiente em We nome de repent. Jesus. Women, come on, Mulheres, repent before the vamos Lord. lá, vamos We orar ao have Senhor. been sinful. Nós estamos We have sendo allowed our pecadoras. spirit to be out of control. Permitimos que o nosso espírito And we saísse do surrender controle. to you, oh Nós Jesus. submetemos a Ti, We Jesus. surrender to you. Nós nos submetemos Holy a Ti, Spirit, rendemos we a Ti. surrender control Nós nos to you rendemos in the a name Ti, of o controle a Jesus. Ti, em nome de In the Jesus. name of Jesus. Em nome de Lord, I Jesus. pray for my sisters. Senhor, eu oro pelas I minhas pray irmãs. that you heal her fearful heart. Eu oro para que o Senhor Heal cure her broken o coração heart. cheio In the de name medo, of o Jesus. coração quebrado. You be her Lord. O Senhor You cure, be her Lord. In the name of cure, Jesus. Senhor, In the name of em nome de Jesus. Pour your spirit out, Então Holy derrame o Spirit. seu espírito diante do Holy Senhor. Spirit. Espírito Ladies, cry out Santo, to him. He clame is a our Ele, only clame a hope. Ele, mulheres. He is our only hope. Ele é a nossa Ask única him to esperança. tenderize your heart. Então pede para que In the name Ele of amoleça o Jesus. seu coração em nome Yes, de Jesus. Lord. Yes, Sim, Lord. Deus. Sim, Yes, Deus. Lord. Yes, Sim, Lord. Senhor. Restore our home, Lord Restaure Jesus. o nosso lar, Restore Senhor. our home. Restaure o nosso lar, And before Senhor. you, I take my place E diante de Ti eu tomo o meu to be lugar the keeper of love and peace. para ser a guardiã do lar e da paz e do amor. Restore what sin has attempted to tear apart. Restaura, Senhor, o que o pecado tentou separar. And bring righteousness back into our family. E traz justiça de volta ao nosso lar, I nossa pray família. for a supernatural ability of forgiveness. Eu oro então para a habilidade sobrenatural do perdão. That we are willing to turn it loose. Que então venha e que quer liberar, Ladies, soltar. if you have an offense in your heart, Mulheres, se vocês tiverem uma ofensa no seu an coração, offense is like a fist. e folded. uma ofensa é como se fosse um punho fechado. And I want you to think of what that offense is. E eu quero que você pense sobre o que essa ofensa And é. let's release it in forgiveness E today. vamos liberar então com perdão hoje. By opening your hand. Abrindo então o seu punho, a And sua mão. reaching as high as you can. Então in levantando a surrender. sua mão o mais alto que I você pode leave em it at the rendição. altar in the name of Eu Jesus. estou aqui então no altar em nome de No more Jesus. to be referred to. Não há nada mais No para se more to referir. pick up. Não há nada que Restore precisamos the levantar. dignity.
restaurando a and the dignidade sanctity e a santidade of our do home. nosso lar. And I will take my place E eu vou tomar o meu as the lugar keeper como então a of the guardiã home. do lar. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Let's give the Lord a hand. Vamos dar então ao Senhor um aplauso. This is not just an emotional reaction. Isso aqui não é uma reação This is emocional. a covenant commitment. Isso aqui é uma aliança de to compromisso understand how uniquely gifted you are. para entender como você é unicamente stand então in the com gap. dons para estar na brecha. God has trusted you Deus confiou você with that com responsibility. essa responsabilidade. Amém. Amém. Eu amo vocês. I love you. I love you. Eu te amo. Agora vocês vão dizer para ela: Debbie, we love you too. Amém, queridas? Aprenderam alguma coisa? Qual é seu papel? Guardiã. Só faltou ela dizer uma coisa aqui, viu, Felipe? Que o marido não é o sacerdote. Ela ainda vai dizer? Vocês ficaram chocados? Quem ficou chocada? Por quê? Por que você ficou chocado? Porque sempre ouviu? Diga assim: sai de mim, tradicionalismo. Nós geralmente olhamos para o mundo pelos óculos da tradição. Você recebe uma tradição, faz lembrar aquela história da menina que a mãe diz: minha filha, põe o peixe para assar e corta a cabeça do peixe. E ela diz: mas por que tem que cortar a cabeça e a cauda do peixe? Ela diz: sabe, é porque a minha mãe sempre fez isso. Aí ela pega o telefone e diz: vovó, por que para assar o peixe tem que cortar a cabeça e a cauda? Oh, minha filha, a gente fazia isso porque os pratos eram pequenos. Mas a filha viu fazer daquele jeito, você continuou a fazer do mesmo jeito, e você não pergunta por quê. Eu vim de uma formação batista. Então você lê a Bíblia e aprende tudo pelos óculos de uma tradição, de seminário e tudo. E de repente, você lê a Bíblia com os óculos da revelação. Vocês sabiam que eu já dei muito murro na minha cabeça em Jerusalém? Eu descubro um negócio da Bíblia, eu digo: não é possível. Você lê e não vê, porque você vê tudo pelos óculos da tradição. Então faça favor de se desarmar, tirar de lá dos óculos da tradição. Quando eu ouvi falando lá no encontro de mulheres, lá com a Ana Paula, eu também disse: uau, essa aqui é boa. Onde é que está na Bíblia? Mas nós, é a mesma coisa. Aos levitas, onde é que vocês aprenderam essa história? Que quem toca são os levitas. Nós somos uma igreja de levitas. Sacerdote era levita, quem carregava as coisas do templo era levita, tudo era levita. Agora diz: levita é quem toca. Tradição. Agora, você já comprou o livro da mesa? Quem já comprou? Agora compre um e leve para alguém lá. Amém? Eu soube que já saiu mais livro em português do que em inglês. Eu acho que Deus está com os olhos voltados para o Brasil, hein? Também o que a gente tem regado essa nação de jejum e oração. Nós temos regado esta nação de jejum e oração. E Deus tem ouvido os nossos clamores.
Deus está sarando a nossa terra. Eu escrevi agora no Twitter. Eu estava ali tuitando, eu sou a tuiteira. Eu estava tuitando dizendo: que bênção sermos ministrados por um casal de ministros que reconhecem sua unção predominante e cada um respeita ao outro. Completude. Esse é o propósito de Deus para o ministério. Quantas pastoras temos aqui? Fiquem de pé as pastoras. Todas as pastoras, fiquem de pé. Às vezes as pastoras querem ir à frente dos maridos pastores. Mas se cada um reconhecer o seu lugar e respeitar a unção do outro, ouviram o que ela disse? A mulher determina a atmosfera. Que responsabilidade. E é por isso que quando me disseram, olha, se a apóstola quiser, a Debe pode vir, eu fui orar, disse não, só ela não, tem que vir o marido também. Por quê? Está ele lá falando para os maridos, viu? Olha que maravilha, ela ensinando você a amar o marido, e ele lá ensinando o marido a amar você. Que bênção! Queridos, queridas, gostaríamos que nós orássemos, porque Deus nos deu uma unção de gerar. Nosso pastor Watterson não para de me mandar fotos do que ocorreu em Congonhas. Várias são as cidades alagadas em Minas. Ele não pôde chegar a Congonhas. A estrada está interrompida. Houve todo o desmoronamento. E começa a entrar tweets pedindo oração por Fortaleza. Não sei o que está acontecendo, mas estão clamando, começaram para dizer, apóstola, ore por Fortaleza. E um diz aqui, estamos cercados, Fortaleza, com arrastões a toda hora. Então há um espírito do mal sendo liberado de um lado e do outro. E nós vamos ficar de pé e vamos orar. Eu não sei, alguém tem mais alguma notícia de Fortaleza? Só estão me dizendo que estão cercados. Como? Uau! A greve da polícia militar e os bandidos estão aproveitando para saquear a cidade. Que coisa terrível.